Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo, no nosso programa Testemunho de Fé, meditando a Palavra de Deus com você, tirando do tesouro da Igreja coisas novas e velhas para a nossa vida, para o nosso bem espiritual. Nós estamos, nesse domingo, celebrando o 11º domingo do tempo comum. E nesse ano B, nós proclamamos sempre o Evangelho de São Marcos. Então estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Jesus está expressando para os seus discípulos o que é o reino de Deus, o reino dos céus. Ele procura uma forma de expressar esse grande mistério. Ele inicia o capítulo 4 se perguntando: como é que nós podemos falar do reino de Deus? Que palavras nós podemos utilizar? Que comparações nós podemos fazer para expressar esse mistério do reino dos céus? E então, é assim que ele fala e usa a linguagem simples e humilde daquele povo que está ali e que o escuta. Era um povo de agricultores. E Jesus então fala usando as parábolas das sementes. A semente de mostarda, grão de mostarda, as sementes que crescem sem que nós nos demos conta de que ela vai crescendo, ela vai fazendo o seu caminho. Vamos olhar de perto para essas duas comparações que Nosso Senhor faz e que são importantes para nós. Primeira coisa, ele diz assim: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra e vai dormir e acorda, e noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Essa é a primeira coisa. A nossa ação, nós agimos, nós pregamos a palavra de Deus. O evangelho de hoje é precedido pela parábola do semeador que saiu para semear, ou seja, nós temos uma ação humana, mas na verdade a eficácia da nossa ação humana depende de Deus. O semeador não sabe como é que esta semente dá fruto, isso depende de Deus nosso Senhor. Essa pequena parábola, essa joia preciosa que Jesus coloca em nossas mãos nesse domingo, nos ajuda a pensar a respeito de uma heresia que foi combatida pela Igreja no quinto século, na verdade no quinto século, e que ainda, infelizmente, é muito presente no nosso dia a dia. Chama-se o pelagianismo. O que é o pelagianismo? Pelágio era um monge vindo da Inglaterra, um monge muito virtuoso, muito cheio de virtudes, vida ascética, uma vida realmente exemplar. Ele pregava dizendo que o homem, com seu próprio esforço, com suas próprias forças, era capaz de alcançar a salvação. O homem é capaz de vencer o pecado com as suas forças. Jesus veio nesse mundo somente para nos dar um exemplo. Mas eu e você temos força suficiente para vencer a maldade dentro de nós, para vencer o pecado e combater a maldade. Vejam, diante desta afirmação de Pelágio, Santo Agostinho reagiu de uma forma muito clara. Santo Agostinho tinha vivido 32 anos no pecado. Ele sabia perfeitamente o poder, a força enorme que o pecado tinha. O pecado, como uma força de gravidade, o atraía para baixo e impedia que ele
decolasse, que ele alçasse voo na direção de Deus. Pois bem, Santo Agostinho, que tinha essa experiência, sabia muito bem que a natureza humana, por experiência própria, ele sabia, a natureza humana está de alguma forma deformada. Não deformada na sua essência, na sua raiz, mas nós estamos numa natureza decaída. Então nós precisamos da graça de Deus. Santo Agostinho nos ensina que todos nós somos mendigos da graça de Deus. Todos nós somos necessitados da intervenção divina. Pelágio, ao contrário, acha que a santidade, o reino de Deus, as coisas boas vão acontecer somente se nós tivermos boa vontade. Basta boa vontade e nós damos conta de tudo. Santo Agostinho nos ensina, e é importante que a gente aprenda isso, nos ensina a nossa impotência. Por mais que nós façamos as coisas, nós não damos conta. Como é que essa controvérsia pelagiana pode iluminar, digamos assim, a nossa leitura desta pequena parábola do Evangelho desse domingo? Vejam, a fé católica nos diz que quando eu me volto para Deus, quando eu deixo Deus reinar no meu coração, é Deus quem está agindo. É Deus quem opera. O homem coopera, mas é Deus quem dá o primeiro passo. É Deus quem age e nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós somos mendigos da graça de Deus. Nós necessitamos totalmente da misericórdia e da graça de nosso Senhor. Por isso, não adianta nós dizermos: eu sou o valentão, eu faço e aconteço, eu sou capaz de pregar o Evangelho e transformar o mundo, eu sou o Salvador do mundo. Não. Eu não sou o Salvador do mundo. Por mais que eu seja um pregador do Evangelho, por mais que eu saia semeando, o semeador saiu a semear, muito bem, por mais que isso aconteça, existe um limite. Eu jogo a semente, mas eu não sei como é que acontece o crescimento. O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. Existe uma ação secreta e invisível que torna tudo eficaz. Portanto, nós somos chamados a crer numa ação invisível de Deus em nossa vida. Nós vivemos numa época em que nós temos uma tendência de tudo esvaziar na ação humana. Nós vivemos numa época do antropocentrismo, ou seja, o homem está no centro de tudo. O homem é quem faz. O homem é quem tem que transformar a sociedade, criar um mundo novo, fazer o paraíso aqui na Terra. Esta visão, ela é uma visão tão irreal que eu não sei como é que ela ainda consegue fazer sucesso entre nós. Sim, porque é de um otimismo irreal que nos coloca no mundo da imaginação. Basta abrir os olhos. Ou melhor, basta ser sincero consigo mesmo. Se você olhar para dentro de você, você irá notar claramente. Existe, por mais que você tenha boa vontade, existe uma tendência para a maldade, uma tendência para o pecado, uma tendência para o egoísmo. Basta você abrir os olhos e ver ao seu redor, basta ler os noticiários, basta estar com os pés no chão da realidade para você ver o quanto o mal tem um poder. O mal tem dentro de nós e fora de nós uma presença, onde o realismo nos leva a professar esta verdade que é também uma verdade católica.
nós somos impotentes diante do mal. O mal é maior do que nós. Sim, o mal é maior do que nós. Mas isso não deve nos desanimar e fazer com que nós nada façamos. Pelo contrário. Nós sabemos que o mal é maior do que nós. Mas Deus é infinitamente maior do que o mal. O problema é que nós estamos numa época de descrença, uma época que não quer crer na interferência de Deus, na intervenção de Deus. Nós vemos que até pessoas da igreja mesmo ficam interpretando o Evangelho e esvaziando o Evangelho numa pura ação humana, onde quer que se encontre uma ação divina, onde quer que se encontre uma intervenção divina, nós temos esta mania, este cacoete mental de esvaziar tudo numa ação humana. Se Jesus cura um cego, nós esvaziamos a intervenção divina dizendo: Jesus está querendo nos conscientizar da verdade do Evangelho, da sua causa. Se Jesus ressuscita um morto, nós esvaziamos a ação divina, milagrosa, portentosa, taumatúrgica, numa explicação. Ele levantou um morto, quer dizer que Jesus quer que nós lutemos contra a cultura de morte. Se nós vemos a presença de Deus na nossa vida, nós devemos isso, em primeiro lugar, a uma graça. É necessário que eu me abra para a graça de Deus, para que eu seja capaz de enxergar esta presença divina que é uma ação no mundo. O homem moderno tem uma tendência de dizer: não, eu não creio em milagres porque Deus não iria quebrar as leis da natureza. Eu não creio na intervenção divina porque foi Deus quem criou o mundo. Então, já que Ele criou o mundo, Deus não vai quebrar as leis da natureza. Quando Deus age no mundo, Ele age através do homem. Por isso, o homem é o lugar da ação de Deus. São palavras bonitas, mas trata-se claramente de um pelagianismo muito mal disfarçado. Meus irmãos, nós temos que aceitar a ação de Deus. Não é justo nós dizermos que não existem milagres, porque Deus, que criou o mundo, não pode quebrar as leis da natureza. Um milagre não é quebrar as leis da natureza. Um milagre é abrir uma porta para um mundo que existe além da natureza. Ou seja, a ciência, ela estuda este mundo aqui. Mas o milagre é uma visita de um outro mundo. Um outro mundo que não está sujeito às leis deste mundo. É aqui que nós, então, temos os conceitos para poder entender o que é um milagre e o que é uma ação divina. Se nós negamos a existência dos milagres, nós terminamos, em última instância, negando a ação de Deus até nas coisas mais ordinárias, cotidianas, do nosso dia a dia. Se Jesus não curou os cegos, não limpou os leprosos, não fez os surdos ouvirem e os mudos falarem, se Jesus não ressuscitou os mortos, se Jesus não caminhou sobre as águas e não multiplicou os pães, se Jesus não fez aqueles prodígios e, em última instância, se Jesus não ressuscitou dos mortos, se Jesus não nasceu de uma virgem, então nós estamos novamente sozinhos neste mundo. Estamos fechados dentro de uma realidade, de um mundo, de uma mônada, onde não há contato com aquele outro mundo que é o mundo de Deus. Não, meus irmãos, nós não podemos fechar as portas para Deus que quer nos visitar. Ele é Deus conosco. Jesus, na parábola
deste evangelho, ele quer nos dizer, ele está se perguntando com que eu vou comparar o reinado de Deus? Como é que eu vou explicar para vocês a ação de Deus, o ato de reinar de nosso Senhor, que Deus reina em nossos corações? Como é que eu vou transmitir isto para vocês? Pois bem, eu só posso transmitir esta realidade se vocês admitirem que existe uma ação fora da ação humana. É isso que esta pequena parábola, essa pequena joia preciosa quer nos dizer. Existe uma ação fora da ação humana. Por isso, a ação de Deus neste mundo não é uma realidade que quebra leis da natureza, que vem para destruir este mundo, mas pelo contrário, a ação de Deus neste mundo é o ingresso de Deus num mundo no qual, se ele não ingressasse, reinaria somente o desespero, a falta de sentido, o tédio, a desolação, o desânimo, a desesperança, o verdadeiro desespero. Meus irmãos, quando Deus age dentro da história da salvação, é uma porta que se abre para que nós possamos vislumbrar por um momento, um pequeno momento fugaz, que existe algo lá fora, fora deste mundo. É uma porta que abre nossa alma e nosso coração para um outro mundo. Os milagres, a ação de Deus na história da humanidade estão a atestar que Deus não nos deixou sozinhos e que este mundo não está abandonado a si mesmo. Falei um pouco a respeito dos milagres para que os milagres fossem como que uma forma pedagógica de nós refletirmos a respeito de uma ação divina um pouco menos visível. Milagre quer dizer isso, miraculum, algo que se vê. Pois bem, os milagres atestam, os milagres são sinais visíveis que nos recordam de uma ação divina íntima, eficaz, verdadeira, que talvez nós não vejamos tanto, mas que está lá. Deus agindo no nosso coração e nos dando a capacidade de amar. Ou seja, Deus agindo no nosso coração, reinando em nosso coração, sem que nós sabemos como é que isso vai acontecendo. Sim, existe uma colaboração humana. Nós devemos sair a semear a semente, mas existe uma ação divina. Nós devemos entender que essa semente nasce e cresce sem que nós saibamos como. Por isso, quando nós nos pomos a evangelizar, nós que estamos numa época em que se fala de nova evangelização, precisamos entender isso. Os nossos métodos evangelizadores não devem ser métodos que colocam em primeiro lugar a ação humana. Nós sabemos que Jesus, por exemplo, pregava durante o dia, mas rezava durante a noite. É como se Jesus, durante a noite, alcançasse de Deus o dom dos homens que durante o dia ele deveria alcançar para Deus. Jesus, na oração, recebia de Deus os homens que durante a pregação ele deveria depois entregar para Deus. Aqui está o grande mistério da pregação, do espalhar o reino de Deus. Mas esta realidade da oração de Cristo não para por aí. Nosso Senhor, depois, no Evangelho de João, coloca e acrescenta uma luz maior nisso que nós estamos refletindo, quando ele diz, em João
capítulo 12, versículo 24, que se o grão de trigo não morrer, ele permanece só. Aqui Jesus esclarece um pouco mais como é que acontece aquele crescimento da semente. Ou seja, a semente que vai germinando e crescendo e nós não sabemos como. Ele como que joga uma luz nesse mistério para dizer um pouquinho como é que isso acontece. Acontece através da morte, da doação, da paixão que nos conduz à ressurreição, o mistério pascal. E é assim que, nessa dinâmica, o nosso caminho como evangelizadores de um mundo que precisa da pregação, aqui nós encontramos os métodos da nova evangelização. Se você quiser meditar um pouco mais sobre isso e ver com mais detalhes essa realidade, essa dinâmica da semente que cai na terra e produz muitos frutos, como é que Deus age e como é que Deus reina em nossas vidas através da nossa conversão pessoal, mas também através de nosso esforço evangelizador no mundo, eu convido você a ler uma palestra do cardeal Ratzinger. É uma palestra que ele fez no dia 10 de dezembro do ano 2000, num congresso para catequistas e professores de religião. Essa palestra está no site do Vaticano. É só procurar uma palestra do cardeal Ratzinger do dia 10 de dezembro do ano 2000. Se você escreve Ratzinger, catequistas, 10 de dezembro de 2000, já vai aparecer claramente num site de busca e você poderá encontrar isso. Seja como for, se você procurar no site do Vaticano, está lá também na página da Congregação para a Doutrina da Fé. Essa é a intervenção do cardeal Ratzinger. Então, está lá no Vaticano, Cúria Romana, Congregações para a Doutrina da Fé. Pois bem, meus irmãos, esta realidade da nova evangelização, nós precisamos entender que se nós queremos que o reino de Deus cresça no nosso meio, e nós queremos isso, se nós queremos evangelizar, nós devemos então compreender qual é a estrutura e qual é o método da nova evangelização. A estrutura de Deus é sempre esta, uma ação de Deus pequenina, como num grão de mostarda, e o método de Deus é o método da morte como o grão de trigo. O cardeal Ratzinger coloca vários temas interessantes que vale a pena refletir. No nosso programa aqui é muito curto, não podemos falar a respeito de tudo, mas os conteúdos essenciais dessa nova evangelização são a conversão, o reino de Deus, depois Jesus Cristo, a vida eterna, que é uma coisa que muitas vezes nós esquecemos de pregar, e é assim que nós conseguiremos um pouco transmitir essa realidade. Seja como for, abramos nosso coração para a ação de Deus, para uma intervenção de Deus nesse mundo, na nossa vida, na nossa realidade, no nosso dia a dia. Nós temos essa tendência de esvaziar a ação de Deus em conteúdos humanos, em dizer, não, quem faz é o homem e Deus fica de braços cruzados lá no céu. Não é? Nós lembremos do perigo do pelagianismo, aceitemos essa intervenção de Deus no nosso dia a dia e façamos o nosso esforço. Aqui está o grande conselho para nós que somos evangelizadores, para quem é pai de família e quer educar os seus filhos, para quem é professor, quem tem alguma responsabilidade de pregar o evangelho. Jogue a semente e depois entregue sua alma a Deus em paz. Eis aí o que essa parábola nos diz. Existe uma ação de Deus que é maior do que a sua. Deus abre uma porta para um mundo extraordinário, onde não existe somente
a nossa mesquinharia, nossa fragilidade, nossa miséria, mas existe sim a grandeza da graça que opera em nós, pregadores, mas também nos outros que recebem a nossa pregação. Deus abençoe você, um abençoado domingo com a graça de Deus e que a semente do Evangelho brote no seu coração, mesmo enquanto você dorme. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.